Graças a Deus, Deus é bom. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, nessa noite nós temos a oportunidade de estar reunidos mais uma vez para louvarmos o Senhor enquanto é tempo, enquanto nós temos essa oportunidade. Eu convido os irmãos nessa noite a se unir a nós nesse propósito que nós temos já por vários meses. Estamos orando todos os dias em prol da nação, em prol da igreja, nossa família, nossa casa. Estamos pedindo a Deus aí que possa trazer cura, livramento para essas pessoas que foram acometidas aí pelo vírus e guardar que essas pessoas possam voltar a ter saúde novamente, porque Jesus levou sobre si as nossas doenças, carregou com as nossas enfermidades. Então nós estamos orando para que a saúde volte, para que a paz volte, para que essas pessoas sejam fortalecidas no poder de Deus. É isso? Então vamos nos unir aí nesse propósito de oração, buscar o Senhor, cada dia aumentando aí a intensidade, sabendo que há uma recompensa para aqueles que continuam firmes buscando ao Senhor. Nosso trabalho, nossas orações serão realmente respondidas e os irmãos serão abençoados. Irmãos, normalmente é assim que funciona, né? Agora nós vemos que hoje, por exemplo, os finais de semana, aqui o prefeito tem pedido que aqueles órgãos de assistências, né, fala essenciais, dentro do comércio, que funcionem. Então você pode ver que até nisso algumas pessoas trabalham para que outros sejam beneficiados. Então, esses que trabalham nesses lugares essenciais, os outros estão em casa, estão parados e eles estão trabalhando em prol dos outros. Assim também são aquelas pessoas, como eu e você, que Deus chamou para orar. Uns estão trabalhando, outros estão viajando, outros estão cuidando de outras coisas, mas sempre tem um grupo orando em prol dos outros. Então os intercessores fazem esse trabalho. Os outros estão trabalhando, olhando tantas outras coisas, e tem um grupo ali de joelho, um grupo pedindo, um grupo orando ao Senhor, e essas pessoas estão sendo beneficiadas. Então, a vida é assim. Enquanto uns trabalham em benefício dos outros, enquanto uns oram em benefício dos outros, então, assim nós vamos chegar na glória, em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos nessa noite, logo em seguida vamos estar orando. É 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, carta de Paulo à igreja de Corinto, ele escreveu aos irmãos lá, e capítulo 4, versículo 1 e 2, eu gostaria de ler para que nós orássemos, e eu estou trazendo uma palavra nessa noite de edificação aos nossos corações. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 2. Além disto, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Vou ler de novo. Versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Fidelidade. Então, espera-se de mim, espera dos dispenseiros, dos anunciadores do Evangelho, fidelidade. Pessoas fiéis, firmes no propósito para o que foi chamado. Você é um dispenseiro, você é um chamado do Senhor, espera-se de você fidelidade, que você se ache fiel, fique firme, inabalável. É isso que estão esperando de mim e de você.
Vamos orar? Senhor Jesus, nós te damos graça nessa noite, muito obrigado por essa oportunidade. Senhor Jesus, fala aos corações, abençoa esses dispenseiros que estão espalhados por todo o nosso país, por todos os lugares, anunciando o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor. Como o apóstolo falou aqui, os mistérios de Cristo, muitas coisas, precisamos de muitas revelações do Senhor. Nos ajude nessa noite, fale ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Então, requer de nós fidelidade. Irmãos, e pensando em fidelidade nesse dia, para poder falar para os irmãos agora à noite, eu comecei a pensar na palavra de Deus, imaginando como achar-se fiel, como permanecer fiel nos dias em que nós vivemos. Ou qualquer época sempre tem os seus grandes desafios. Existe ali as suas dificuldades em qualquer época. Não teve... Hoje nós falamos, hoje está muito melhor do que antes, quando era criança, quando, na época dos meus pais, dos meus avós, então nós falamos que hoje tem muita facilidade. Mas em todas as épocas existem as dificuldades. Se hoje tem facilidade, também tem dificuldade em servir ao Senhor. Se no passado não tinha tanta facilidade, mas também tinha suas dificuldades que as pessoas podiam alegar que era, então, um empecilho de servir a Deus. E eu fiquei pensando nisso hoje, qual a dificuldade que nós temos? E eu me lembrei de um fato, foi verídico, é verídico. Você pode procurar, você pode entrar na internet, você pode ler manchetes. E eu me lembrei de um homem. Ele era um soldado japonês. E o nome dele era Hiro Onoda. Ele é japonês. Hiro Onoda. Este homem, ele foi enviado para a guerra em 1944, a Segunda Guerra Mundial. Ele, aos 22 anos, ele já era um oficial da área de informação. E ele foi enviado com outros, e no meio da guerra, no meio daquele barulho todo, no meio daquela dificuldade toda, na selva, enfrentando aí as intempéries, chuva, sol, calor, frio, no meio de toda aquela dificuldade, aquele jovem e outros jovens, eles permaneceram firmes. Mas uma coisa que aconteceu, que muitos voltaram, esse homem, esse Hiro Onoda, ele ficou 29 anos depois que a guerra acabou, ele ficou na mata, na floresta. Olha bem, em 1945 a guerra acabou, os irmãos sabem disso, isso é história, não é isso? Os Estados Unidos foi lá e soltou aquela bomba em Hiroshima, Nagasaki, destruiu tudo. E então fizeram um acordo de paz com o Japão, destruiu essas duas cidades japonesas, e fizeram um acordo, acabou a guerra, acabou a Segunda Guerra Mundial. Este homem continuou ainda achando que a guerra continuava. E por 29 anos, ele ficou nas Filipinas, escondido, entrincheirado, em esconderijos. Ele saía do esconderijo na floresta e entrava no outro. Saía de um e entrava no outro. Até 1974. Olha, a guerra acabou em 1945. Em 1974 é que ele então acredita que acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E em 1950 eles ficaram sabendo, olha, tem uma pessoa que ele está viva, ele está na floresta, nas Filipinas, mas ninguém sabe onde é o seu esconderijo. E eles passavam com aviões, jogavam folhetos para que ele pudesse pegar de jornais,
de informação que a guerra tinha acabado, já tinha acabado, ele podia voltar para casa, mas ele não acreditava. Ele imaginava que o inimigo estava jogando panfleto, jornais, informações fabricados por eles mesmos, escrito por eles mesmos, para que os soldados pudessem sair e se apresentar e serem mortos, fuzilados. Então ele permaneceu escondido por mais 29 anos. 29 anos, você acha isso na internet. Hiro Onoda é o nome do soldado, do oficial japonês. Então ele permaneceu escondido 29 anos. 29 anos. E eu fiz questão de anotar que quando ele foi para a guerra, quando ele recebeu informação. E as informações que ele seguiu à risca, mesmo ficando sozinho por 29 anos, foi, olha bem, nunca se render. Os oficiais falaram para eles assim, para os soldados, vocês nunca vão se entregar, nunca vão se render. Aconteça o que acontecer, não se renda. Não se renda, não se entregue. Lute firme, nunca se entregue. Não seja covarde. E ele seguiu essa risca. Nunca se rende. E falou mais. Não recorrer a ataques suicidas. Ó, você não pode se render. Guarde isso, soldado, oficial. Nunca se renda. Falaram para esse jovem na Segunda Guerra Mundial. Hiro Onoda. Nunca se renda. Nunca se suicide. Aconteça o que acontecer, nunca se mate. Pode ficar difícil, feio, pode você ver a morte chegar, mas nunca se mate. Sempre acredita que você vai viver. Não se renda, olha bem, não se renda, não se suicida. E outra coisa, foram 3 coisas que falaram para ele. E mantenha firme até a chegada de reforços. Não se renda, não se mate, não se suicide e fique firme aguardando ajuda, resgate. Essas 3 coisas aquele homem guardou no período da guerra e posterior à guerra. 29 anos. Ele não se rendeu, ele não se matou e ele ficou aguardando resgate. Eu vi nessa história que é verídica uma coisa fantástica, que é obedecer às ordens, à lei. Nunca se matar. Aconteça o que acontecer, acredite. Nunca desista de viver. Irmãos, tem tanta gente se matando, tanta gente suicidando, tantos jovens, e ele tinha 22 anos. 22 anos quando ele recebeu essa ordem. Não se entregue, não se mate. Fica firme aguardando uma ajuda, o resgate. Fica firme. Ele, 22 anos de idade, ele guardou isso. E eu fico olhando que tantos jovens hoje, nessa idade, com menos idade, com mais idade, estão se matando. Ah, eu perdi o emprego, eu vou me matar. Eu vi umas reportagens aí no passado, a pessoa perdeu o emprego, ficou desesperado, matou ele, a mulher e os filhos. Falou, já que eu fiquei desempregado, vou passar fome, não vai ter nada em casa, vão morrer todo mundo. E ele recebeu uma ordem, nunca seja tentado, por mais difícil que sejam as coisas, nunca se mate. Acredite na vida. Não se desespere a ponto de querer tirar a vida. Acredite na vida. Que exemplo maravilhoso. E nunca se renda. Fica firme. Igreja do Senhor Jesus Cristo, não se renda. Servos do Senhor, não se renda. Pastores, pregadores, obreiros, não se renda. Missionários, missionárias, não se renda.
Não desanime, fique firme. Pai de família, mãe de família, mas agora a pandemia, fique firme. Mas o emprego, fique firme. Mas eu vou me matar. Não se mate, acredite na vida. Jesus é a vida. Um homem ficou sozinho na floresta, e quando ele via panfletos que eles jogavam na floresta para que ele encontrasse e acreditasse que tinha acabado a guerra, ele falou assim, isso pode ser uma artimanha do maligno, do inimigo, para tentar nos matar. Você pode dizer assim, mas ele foi louco, 29 anos, o que ele perdeu? O tempo mudou. Realmente, quando ele chegou no Japão, 29 anos depois, tudo tinha mudado. Não era mais como na década de 40. Quando ele chegou, a tecnologia tinha mudado tudo mudou. Mas eu estou falando aqui de fidelidade, de pessoas firmes, pessoas que não se rendem. Eu estou falando de pessoas que não desanimam, pessoas que não se matam. Ao contrário de ficar desesperado, ele tinha recebido 3 ordens. E ele foi fiel. E aqui onde eu li para os irmãos, Deus requer dos seus dispenseiros, dos anunciadores da palavra de Deus, daqueles que acreditam no Senhor, na sua palavra, que eles sejam fiéis. Irmãos, nós temos que permanecer fiel. Mas pastor, mas as coisas estão feias. Ficaram feias, ele estava numa guerra. Ele via amigos morrer do lado. Ele via pessoas gritarem noite e dia até parar de gritar, até morrer. E ele sem saber o que fazer. Então nós estamos vendo também agora, eu sei. Mas o irmão morreu. Foi internado e morreu, eu sei. Mas na minha família eu perdi um membro da família. Mas nesse momento, o que nós vamos fazer? Ficar firme. Continuar acreditando. É fácil? Não. Se os irmãos chegaram mais cedo, eu falei, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Eu vou ler um versículo aqui para os irmãos verem, se quiser ler comigo. Olha bem, o que o apóstolo Paulo falou. Quando ele saiu visitando as igrejas que ele já tinha passado, ele falou assim, Atos 14, 21 e 22, ele passou pregando o evangelho em várias cidades, Listras, Icônio, Derbe, em várias regiões. E eles passaram, tá assim, olha, Atos 14, 21 e 22. E o versículo 22, eles passaram por aquelas regiões, confirmando os ânimos. Você está desanimado? Então eu estou aqui para te animar. Estou aqui para levantar o seu ânimo. Então não fique desanimado. Uma coisa, irmão, irmã, todos que me ouvem agora, tem muitas pessoas que estão esfriando. Alguém falou assim, olha, fizeram uma estatística, tem pessoas que esse negócio de não estar indo na igreja, não estar lendo a Bíblia, tem muitas pessoas que no início tomaram um choque. Mas olha, é hora de continuar orando, continuar lendo a Bíblia. Se aonde você está, as igrejas estão fechadas, olha, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. A unção do Espírito Santo não está preso. A pandemia não impediu Deus de agir, Deus de ungir, Deus de responder a oração. Então pode acreditar, fica firme, porque Ele é fiel. Mas exige fidelidade também, igual nós lemos em 1 Coríntios 4, 1 e 2. O Senhor exige de mim, o Senhor exige de você fidelidade. Fidelidade, fica firme. Olha o que Paulo, ele passando nas igrejas, anunciando, ele falou assim, olha, exortando-os, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé. A permanecer na fé. Permanece na fé. Permanece na fé. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus.
Irmãos, é no meio de tribulação mesmo, e é com tribulação, e é com luta, e é com pandemia, e no passado muitas pessoas foram mortas, foram levados na arena, foram crucificados, foram decapitados, mas é assim que nós vamos entrar na glória. Outros morreram em paz, viveram a vida toda sem experimentar nenhuma tribulação, nenhuma morte, não foram mártires, mas foram fiéis e permaneceram fiéis até o fim. Quantos dos nossos pastores já partiram e pregaram a vida toda, 30, 40, 50 anos, firme na fé, firme no evangelho? Agora é a minha parte, agora é a minha vez e a sua vez de permanecer firmes. Firmes. Sabe o que diz em 1 Coríntios 15, 58? Portanto, meus amados irmãos, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firme e constante, constante firmeza, constante firme, seja firme, espera-se de nós. Então aquele oficial japonês, depois de 29 anos, sabe o que aconteceu para convencê-lo a sair da floresta nas Filipinas e voltar para o seu país no Japão? 29 anos de tentativa, não conseguiram. Sabe o que fizeram? Mandaram, graças a Deus, estava vivo, o que foi oficial dele. Já tinha voltado para o Japão quando a guerra acabou em 45, voltou. A única forma dele acreditar foi que mandaram o que era comandante dele. E ele saiu procurando naquela floresta nas Filipinas, se identificando. E aí então ele deu crédito. E aí ele apareceu e chegou diante do seu comandante. E o comandante falou: olha, meu amigo, meu oficial, a guerra acabou há 29 anos. Eu vim te buscar para voltarmos para a nossa pátria. E aí ele voltou, e ele morreu aos 91 anos de idade, agora na década passada, aos 91 anos de idade, mas ele guardou firme, ele permaneceu firme, ele não se rendeu, e ele não se matou, e ele ficou aguardando o resgate. Na hora que o comandante foi lá e conversou com ele, aí ele voltou. Irmãos, nós recebemos uma ordem para ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia! E o nosso comandante, o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar e vai falar: agora vai cessar todo o trabalho, agora vocês permaneceram fiéis, requer fidelidade daqueles que servem ao Senhor. Então, nessa noite, que cada um de nós vamos ficar firmes na presença do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Está firme? Está firme? Tem obedecido a palavra de Deus, tem ficado firme, constante, orando sempre, buscando sempre, acreditando sempre que nós vamos vencer, que nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo falou que nós somos mais do que vencedores. O difícil é acreditar nisso. O difícil é se ver mais do que vencedor. Olha, se um vencedor já fica muito alegre, imagina mais do que vencedor. O problema maior é acreditar nisso. Irmãos, olha, eu fico olhando, nós ficamos doentes. E tem muita gente doente. Mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades. O difícil é acreditar nisso que ele levou. Ficar doente, todo mundo fica. Mas acreditar na cura, quem acredita que ele levou? Então Isaías 53, o versículo 1 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito? Quem acredita nisso? Porque no versículo 4 fala que ele levou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades o castigo que estava sobre ele. Castigo sobre ele, paz em nós.
Ele foi castigado e nós beneficiados e nós curados, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quem acredita nisso? Você? Então, fica firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Olha, Isaías 7:9 diz assim: se não credes, certamente não ficareis firmes. Se você não acreditar, você não fica firme. Qual a pessoa que vai ficar firme? Quem acredita. Se não acreditar, não fica firme, irmãos. Jesus falou com Marta, quando ele chegou para ressuscitar Lázaro. Ela falou assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu acredito que agora, tudo que o Senhor quiser, tudo que o Senhor pedir vai ser feito. Jesus falou assim: eu não te disse, Marta, que se creres, verás a glória de Deus? Então, se crer, verás a glória de Deus. Mas eu entendo que se não crer, não verá. Mas se crer, verá a glória de Deus. Então eu te convido nessa noite a acreditar. Mesmo que está difícil, mesmo que o número de contágios está aumentando, mesmo que tem muita gente sendo hospitalizada, mesmo que tem muita gente em quarentena, continue firme na palavra do Senhor, acreditando que maior é Deus, que nós somos mais do que vencedores, você é mais do que vencedor. Acredite nisso, porque é a palavra de Deus. Quem crê será salvo, diz a palavra de Deus. Quem crê for batizado será salvo. Jesus falou: quem crê verá a glória de Deus. E aqui em Isaías 7:9 diz: se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. E é tudo que eu quero é ficar firme. Você também quer ficar firme, não quer? Então acredite, creia. É verdade a palavra de Deus. Então, para você permanecer, você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração. Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, aleluia. Então, vamos permanecer firme? Vamos permanecer firme? Tem surgido muitas coisas, vamos permanecer firme. A palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é gloriosa. Fica firme, firme, em nome do Senhor Jesus Cristo. Te convido a orar agora. Aleluia. Você tem passado por muitas lutas. Paulo falou assim: com muitas lutas e tribulações nós vamos entrar no reino dos céus. Você tem passado muito problema, doença em casa, na família, está rodeado de situações assim. O Senhor Jesus, Ele permanece o mesmo, Ele não mudou. Aleluia. E Ele falou, eu vou ler e nós vamos orar agora. Olha o que Jesus falou em Mateus, capítulo 18, versículo 19. Evangelho, Mateus 18 e 19. Nós vamos orar para que você e sua família seja abençoado. Se você está passando por alguma dificuldade, tem vindo muita luta com muita força sobre você, nós vamos orar pedindo ao Senhor que dissipa essas lutas, esses problemas, essas investidas do inimigo contra a sua vida e sua família. Olha, Jesus falou assim em Mateus 18, versículo 19. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Se dois de vós concordar na terra, eu concordo com você. Nós vamos concordar agora. Eu concordo com você. Você quer ficar livre desse mal, dessa doença, essa coisa que vem sobre você, essa luta terrível que vem sobre você, que está batendo forte na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu concordo com você. Quer ficar livre? Então eu concordo. Eu quero também que você fique livre. Quer ficar curado? Eu também concordo que você seja curado. Vamos orar neste momento? Senhor Jesus, eu oro juntamente com os irmãos agora, com as irmãs agora, todos que me ouvem em diversos lugares. E não importa a distância, porque o Senhor preenche os céus e a terra.
Neste momento o Senhor está comigo aqui, está com essa pessoa lá na sua casa, onde ela estiver agora. Mova na sua vida, na sua família, mova no seu corpo, no corpo da sua família, do pai, da mãe, do irmão, do esposo, da esposa, dos parentes, agora, dando saúde, força, e que essa pessoa possa ficar firme. Ele está vendo muitas coisas terríveis, mas que ele possa ficar firme na fé. Firme na fé. Firme na fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor. Fique firme, irmão. Fica firme, minha irmã. E você vai ver a glória de Deus na sua vida, na sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.